Aeled, o mutante de Napuca. Capítulo 9. A convergência. Aeled, Miguel, Gabriel e Rafael chegaram à fazenda ao meio-dia. Aeled lançou ao pai um olhar que este já conhecia muito bem. Pai e filho tinham uma afinidade imensa. Às vezes, passavam horas em silêncio, sentados na varanda da casa. Zion sabia que esses momentos de quietude eram cruciais para o filho. Sentaram-se à mesa para almoçar. Os jovens estavam estranhamente quietos, em um silêncio quase ensurdecedor. Zion, percebendo o mistério no ar, perguntou: Ok, podem falar. Tem alguma coisa estranha no ar. O que está acontecendo? A pergunta certa seria: o que vai acontecer? Rebateu Aeled. Então, os trigêmeos responderam em uníssono: o dia tão esperado está próximo, pai. O portal está pronto. Só aguardando a hora. Estivemos hoje no meio de uma convergência. Zion ouvia com atenção a narração dos caçulas, enquanto Maia, ansiosa, quis saber: Aeled, o que vocês viram? O que vamos falar agora é segredo absoluto, alertou o jovem. Essa foi a orientação dada pelos guardiões. Descemos até chegar ao limite de profundidade da lagoa do atol. Gabriel e Rafael já estavam lá. Enquanto eu fazia estudos com Miguel, senti a falta deles e decidi descer também. Já viajei diversas vezes por mar aberto e pelo lago, mas não tinha conhecimento da existência de um portal ali. Nós fomos puxados até ele. Interrompeu Rafael, entusiasmado. Estávamos estudando a bioluminescência de algumas espécies quando fomos atraídos por uma força avassaladora, acompanhada por um som que lembrava uma trombeta. Quando nos demos conta, estávamos diante do portal. Pai, mãe, foi a coisa mais linda que já vi na vida. Era um lugar maravilhoso. Havia uma porta gigantesca e, diante dela, 2 guardiões de grande estatura tocavam essas trombetas. Ficamos semiconscientes por algum tempo, até que o Miguel e o Aeled chegaram. Rafael fez uma pausa dramática antes de concluir a revelação. Quando os guardiões viram o Aeled, disseram: Até que enfim você chegou, guardião da verdade. Então, Aeled retomou o controle da conversa. De repente, eles começaram a nos mostrar um reino oculto, um lugar completamente diferente do mundo onde vivemos. Mas, ao chegarmos a um certo ponto, eles nos barraram e disseram: Vocês só podem vir até aqui. Voltem e contem aos escolhidos de Napuca o que está para acontecer. Ou seja, apenas a nossa família pode saber o que vou relatar agora. Ele olhou fixamente para os pais antes de revelar o grande segredo. Pai, mãe, no centro do atol, bem no fundo da lagoa, existe uma passagem. É um coração submerso de onde emergirá o mundo perdido, a criação perfeita e imaculada. Hoje, finalmente, eu entendi o motivo de ter nascido assim. Maia, que ouvia tudo atônita, perguntou com a voz trêmula: Filho, o que realmente vai acontecer? Quando estávamos voltando, o golfinho nos guiou até o túnel que dá passagem para a renovação da água e da vida marinha da lagoa, explicou Aeled. Passamos por ali e vimos um cardume imenso de golfinhos. O Rafael sentiu uma energia muito forte vindo dos oceanos. Saímos rapidamente em direção ao mar aberto e, então, presenciamos uma cena inacreditável. Um grande grupo de criaturas marinhas avançava em direção ao túnel, seguindo rumo ao portal. Eram seres comuns, como baleias, tubarões, peixes e polvos, mas também criaturas que os olhos humanos jamais viram ou ousaram imaginar. Zion e Maia trocaram olhares cúmplices, como se pudessem ler os pensamentos um do outro, e perguntaram em uníssono: Sereias e tritões. Os 4 irmãos caíram na risada, quebrando um pouco a tensão da sala e tornando o ambiente mais leve. Eu falei sobre seres que os olhos humanos jamais imaginaram. Divertiu-se Aeled. Não, senhor e senhora Cia. Sereias e tritões fazem parte da mitologia humana, e nunca passarão disso. E o que vai acontecer agora? Quis saber Zion, retomando a seriedade. Como devemos proceder? Vamos esperar o próximo sinal dos guardiões, respondeu Aeled, firme. Até lá, daremos continuidade aos nossos estudos, aguardando o momento final. 10 anos se passaram desde aquela experiência extraordinária no coração do atol. Miguel, Gabriel e Rafael completaram 17 anos, enquanto Aeled chegava aos 32. Aeled, não vale usar seus poderes paranormais em campo, gritava Marnivier, enquanto jogavam futebol. Ei, isso também vale para vocês 3, completou ele, apontando para os trigêmeos. Você não sabe perder, Marnivier. Nós estamos jogando limpo, sem falcatruas, rebateu um deles, rindo. Enquanto jogavam com os jovens da vila,
o restante do povoado aplaudia, divertindo-se com a disputa acirrada entre os times. Todo domingo era assim, uma festa animada que embalava o coração de Napuca. Havia comidas saborosas à base de peixes frescos e os pães maravilhosos que Maia preparava. A vida seguia com muita leveza. Num canto da festa, uma jovem suspirava ao olhar para Aeled, imaginando se um dia o seu sonho se realizaria. Esther, a filha do Dr. Micael, nutria um amor secreto pelo jovem alado. No entanto, sentia-se muito inferior a ele, julgando-se merecedora de seu coração. Aeled, sentindo a energia pura que emanava de Esther, voltou-se de repente e fixou os olhos nela, como se mais ninguém existisse naquele lugar. Envergonhada, a moça baixou a cabeça com o rosto corado, tentando disfarçar o flagrante. De repente, o grito de Uana rasgou o céu azul. Aeled e seus irmãos olharam imediatamente na direção da águia gigantesca, sentindo uma súbita mudança no ar. Marnivier olhou para o céu, apreensivo. Estranho. A última vez que a vimos voar tão perto assim foi quando aqueles homens vieram e tentaram levar você, meu irmão. Aeled, chamou Miguel, agachando-se para tocar o solo e sentir suas vibrações. O coração do abismo está vibrando de maneira muito mais intensa. Todo o povoado silenciou, olhando atento para o alto, sem entender o que estava acontecendo. No céu, a águia Uana voa ainda mais alto, transmitindo um claro sinal de urgência. Temos que ir, anunciou Aeled. Ele abriu suas imensas asas e alçou o voo, deixando a pequena população de Napuca maravilhada. Os moradores assistiam àquela cena magnífica como se 4 anjos subissem ao céu seguindo Uana, misturando tons coloridos contra as nuvens. Os trigêmeos eram idênticos em terra, mas, quando abriam as asas, suas diferenças se tornavam nítidas e fascinantes. O céu foi pintado pelas asas azuis cintilantes de Rafael, pelas de bronze de Miguel, pelas asas verdes de Gabriel e, finalmente, pelas majestosas asas douradas de Aeled. Eles assumiram uma formação em V, o que indicava que aquele voo seria longo e sem pausas. Não era fácil para uma mãe ver seus 4 filhos voando para longe de seu alcance. Uma incômoda sensação de impotência atormentava Zion e Maia. Zion, estou ficando aflita. Desabafou Maia, abraçando o marido enquanto observava os vultos sumirem no horizonte. Confie em Aeled. Não tema, tudo vai dar certo, consolou Zion, embora sua voz carregasse preocupação. Eles vão voltar logo com informações. Eu também estou sentindo que algo muito forte se aproxima. Tudo estava calmo demais por aqui. Maia, fique tranquila, seus filhos são invencíveis, disse Dona Adélia, tentando passar confiança. Eles são imortais. Maia olhou bem nos olhos da amiga e a cortou com firmeza. Eles sangram, Adélia. Não estão livres do perigo de perder a vida. São fortes e diferentes, mas são de carne e osso. Ao tocar as mãos de Adélia, a amiga sentiu que os dedos de Maia estavam completamente gelados. Minha amiga, nunca vi você assim, tão fragilizada. Alheios à angústia na fazenda, os irmãos Acia batiam asas com força, cortando os céus a sudoeste, seguindo Ana rumo a Papite. O voo em V cruzando o oceano havia sido exaustivo, mas quando o manto de nuvens finalmente se rompeu diante deles, a visão foi avassaladora. Longe de ser um atol plano e calmo como Napuca, o Tahiti erguia-se do mar como um titã de rocha e floresta. Diante do bando liderado pela águia Uana, os picos gigantescos do Monte Oroena e do Monte Aurai rasgavam o céu, com suas cristas afiadas e paredões escarpados cobertos por uma vegetação verde escura e densa. Lá embaixo, na costa, as luzes da cidade de Papite pareciam minúsculas diante da imponência daquelas montanhas vulcânicas. Uana pousou no cume do Monte Oroena e descansou no ombro de Aeled, enquanto os irmãos se acomodavam ao redor. Naquele momento, o fenômeno místico que ligava o jovem à águia passou a exercer sua força máxima. Através dos olhos de Uana, Aeled conseguiu enxergar o Dr. Edgar Eraza em seu laboratório, trabalhando de forma obcecada. 10 anos se passaram, mas ele não havia desistido de Napuca. Guardava em seu coração o desejo de voltar à ilha pesadamente armado para sequestrar toda a família Cia, provando de uma vez por todas ao diretor do Centro de Biologia Molecular e Engenharia Genética de Papite que sua descoberta era real. O Dr. Mauro vai se arrepender amargamente por não ter me dado ouvidos. Resmungava o cientista, enquanto pegava seu gravador de registros e relia as notas de suas pesquisas. A mente de Aeled captou, palavra por palavra, a narração gravada pelo médico obcecado. Registro de campo número 407, setor central da Lagoa de Napuca. Dr. Edgar Eraza, geofísico sênior.
Os dados coletados nas últimas 48 horas no interior da lagoa do atol de Napuca contradizem qualquer modelo geodinâmico conhecido para o arquipélago de Tuamotu. Teoricamente, este atol repousa sobre uma crosta basáltica antiga e tectonicamente inativa há milhões de anos. No entanto, os sensores batimétricos e sismógrafos instalados no leito lacustre registraram uma anomalia térmica e mecânica sem precedentes. Diferente de um vulcão convencional de zona de subducção, o que está ocorrendo no assoalho submarino central não apresenta os padrões de um rifting ou de um ponto quente, hotspot, comum. No monitor do meu laboratório de campo, os sismogramas de reflexão revelam uma deformação crustal de formato perfeitamente elíptico. Há uma intrusão magmática magra, ou algo que se comporta plasticamente como tal, forçando o embasamento calcário da lagoa para cima. O mais desconcertante é a assinatura acústica dessa atividade. Não há o ruído caótico de fraturamento de rochas ou tremores harmônicos associados ao fluxo de gases e silicatos derretidos. O padrão é rítmico. Os gráficos exibem ondas de pressão de baixa frequência estáveis, pulsando exatamente a 1,2 Hz. É uma assinatura quase biológica, um pulso metronômico cíclico, como se uma imensa câmara magmática estivesse respirando ritmicamente abaixo do leito marinho. O ecobatímetro tridimensional detectou que a protuberância no centro da lagoa já se elevou 7 metros em relação ao nível basal registrado no mês passado. O superaquecimento da água circundante está gerando uma pluma hidrotermal rica em minerais desconhecidos, alterando a luminescência e a salinidade da lagoa. Pelas minhas estimativas estritamente matemáticas, a taxa de soerguimento acelerou exponencialmente. A pressão de empuxo vertical indica que a intrusão romperá a camada de sedimentos superficiais nas próximas horas. O domo vulcânico central vai emergir. Estou convencido de que estamos prestes a testemunhar o nascimento de uma nova ilha no meio do Pacífico Atoll, um evento geológico que reescreverá os manuais de vulcanologia. Ao desconectar-se da visão, Aeled murmurou para si mesmo. Mal sabe o Dr. Edgar que a massa colossal prestes a romper a superfície da água não é rocha basáltica, mas as estruturas esquecidas do coração do Éden. Irmão, o que está acontecendo? Perguntou Miguel, notando o transe do mais velho. Vocês queriam conhecer o mundo além de Napuca? Aqui está ele, falou Aeled, com os olhos reluzentes, sem tirar o foco da direção do laboratório lá embaixo. O Dr. Edgar está detectando os movimentos do coração submerso. Mas ele não sabe que se trata da passagem para o reino oculto. Ele só consegue enxergar um vulcão adormecido que está acordando. Um abismo vivo. Irmãos, ele nos odeia. Ele nos vê como uma abominação, falou Gabriel, sentindo as vibrações malévolas que emanavam do laboratório lá embaixo. O que vamos fazer? Quiseram saber Miguel e Rafael, em uníssono. Vamos destruir o laboratório. De maneira nenhuma. Interveio Aeled, firme. Essa não é a nossa missão. Não entendo. Por que não o paramos? Ele é mau. Protestou Rafael, indignado. Exatamente por isso. Nós somos diferentes dele, explicou Aeled, com serenidade. Não faz parte da nossa natureza agir como os Homo sapiens. Eles têm uma essência destrutiva, nós não. Estou sentindo fortes vibrações outra vez, avisou Miguel, de repente. Sua voz mudou de tom. Está vindo de toda parte. A terra clama por restauração imediata. Os olhos de Miguel tornaram-se reluzentes, como se ele estivesse enxergando o planeta em uma dimensão oculta. As veias de seus braços se dilataram, saltando sob a pele devido ao imenso esforço físico e espiritual. A terra vai expelir tudo de ruim que estiver sobre sua face, profetizou Miguel, a voz trêmula pela intensidade da conexão. Irmãos, o que está para acontecer não deixará pedra sobre pedra, exceto nós. Nesse exato momento, o Monte Oroena começou a tremer violentamente sob os pés dos irmãos, reagindo à energia canalizada por Miguel. O instinto selvagem de Uana fez com que ela levantasse voo imediatamente, circulando os céus a uma distância segura enquanto o jovem tentava equilibrar as forças tectônicas. Por isso os animais marinhos estão convergindo para lá, observou Aeled, enquanto conectava os pontos. E as criaturas dos céus, para onde hão de convergir? E a vida terrestre? Só em Napuca tudo será preservado, respondeu o próprio Aeled, compreendendo a magnitude do evento. Temos que avisar nossos pais. Precisamos trazer nossos parentes que vivem em Sydney para cá, exclamou Rafael, tomado pelo pânico ao lembrar-se do restante da família. Aeled, com o coração apertado pela angústia do irmão, ouvia o clamor da família sem se desconcentrar um segundo sequer do laboratório do Dr. Edgar. O tempo deles estava se esgotando.
Nós não podemos interferir no futuro da humanidade, Rafael, meu irmão, explicou Ayeled, com pesar. Mesmo que tivéssemos permissão para fazer isso, as pessoas que vivem em Napuca tiveram sua estrutura biológica modificada. O portal preparou os habitantes da nossa ilha para resistirem às reformas da restauração global. Nossos parentes de Sydney não resistiriam a essa transição, mesmo que pisassem em Napuca hoje. Como você sabe disso? Perguntaram os três, surpresos. Vocês perceberam que nossos pais não envelheceram? Dona Dalva, Marnivier, Dr. Michael Gabay. Todos eles preservaram a juventude e a saúde intactas. Vocês também já notaram que em Napuca não existem mortes por doença? Não quero dizer com isso que somos completamente imortais, mas a saúde e a longevidade do nosso povo são infinitamente maiores do que as do resto do mundo. Eles ainda não perceberam isso porque vivem isolados, sem conviver com a sociedade lá fora. Biologicamente, a população de Napuca desenvolveu um diferencial, uma anatomia muito mais resistente e perfeita do que a da humanidade comum. O povo da ilha está se transformando. De repente, Uana soltou um grito agudo do alto, alertando Ayeled. O jovem imediatamente voltou sua atenção para o prédio do laboratório. O Dr. Edgar Erazan cruzava o pátio interno carregando uma maleta preta. Era um local protegido de qualquer olhar curioso, mas Ayeled assistia tudo nitidamente através dos olhos da águia. O Dr. Edgar não mede esforços para invadir Napuca, murmurou Ayeled. Ele está preparando drones novamente para espionar o nosso atol. Dessa vez, apelou para um DJI Inspire 3. Tecnologia cinematográfica de ponta, ideal para o tipo de espionagem aérea que ele planeja. Então era isso que você estava vendo, minha amiga? Tem mais, interveio Gabriel, fechando os olhos e pressionando as têmporas, captando os pensamentos e sentimentos mais profundos do cientista. Ele está tentando recrutar uma nova equipe para invadir Napuca com o apoio da Justiça Internacional. Quer transformar a nossa ilha em uma ameaça geopolítica mundial. Ele está enviando dados para um endereço específico. Avenida Graymalkin Lane, número 1583, em Salem Center, Condado de Westchester, Nova York. Que lugar é esse? É o Centro de Pesquisa da Área 59, uma base secreta da Força Aérea em Westchester, respondeu Ayeled, decodificando a informação com precisão. Em seguida, um sorriso enigmático surgiu em seus lábios, mas ele não terá tempo para isso. O Monte Oroena estremeceu levemente mais uma vez, enviando um último aviso aos irmãos alados. Vamos embora, ordenou Ayeled, abrindo suas asas douradas. O coração do atol está nos chamando. Chegamos ao final do capítulo 9 da história de Ayeled, do mutante de Napuca. Você está gostando? Está ficando cada vez mais interessante, não é? Então dê um like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo. Fique atento ao capítulo 10 que já está a caminho. Até lá e muito obrigado por estar conosco.